Olá, boa noite a todos do Congresso. É um prazer estar aqui. A minha comunicação se intitula Fenomenologia da Experiência Religiosa e o método da indicação formal, Formale Anzeige, na prevenção heideggeriana, intitulada Introdução à Fenomenologia da Religião, 1920-1921. Bem, na minha comunicação, considerando o tempo de 15 e 20 minutos, gostaria de destacar dois aspectos da prevenção em relação ao meu tema desse curso de Freiburg. O primeiro tema seria a passagem sobre a definição de indicação formal dada no final da preleção, na preleção, nas considerações metodológicas, e depois a passagem específica onde Heidegger aplica a metodologia da indicação formal na análise fenomenológica das epístolas paulinas. Em primeiro lugar, a definição explícita da indicação formal, que aparece na primeira parte da preleção, introdução à fenomenologia da religião. Leio, aspas, o uso metodológico de um sentido que guia a explicação fenomenológica chamamos de indicação formal. Os fenômenos são vistos em referência àquilo que o sentido formalmente indicado traz em si. A consideração metodológica deve tornar compreensível como indicação formal, não obstante guie a consideração. Não introduza nenhuma opinião pré-constituída nos problemas. Fecha aspas. Citação de Heidegger. O que significa esta última determinação de não introduzir nenhuma opinião pré-constituída nos problemas? Isso é fundamental. Trata-se de uma concepção prévia, Vorgriff, inerente a qualquer problema teórico de uma investigação científica. E Heidegger revelará ou mostrará as concepções prévias da história das religiões para desconstruí-las e substituí-las por outras pré-compreensões de natureza fenomenológica. Porém, o historiador das religiões nada sabe sobre esse preconceito norteador de sua investigação, ou seja, as tendências que já motivam a maneira pela qual se coloca o problema. Para explicitar a tendência da explicação fenomenológica do experienciar o objeto em sua originariedade, Heidegger indica formalmente aí uma importante distinção entre o objeto da originariedade e o problema filosófico-religioso que é tematicamente engajado e cognitivamente determinado em suas representações do objeto religioso. Daí a indicação formal de Heidegger na predição para uma compreensão fenomenológica da religião. Sob o aspecto da subsunção de uma concepção prévia, Vorgriff, não questionada, a história da religião, inclusive a história da religião cristã, não pode prover um material para o compreender fenomenológico da religião. Por quê? Precisamente porque, ao aprender, ao captar seus objetos com base em um compreender histórico objetivo, a história das religiões se privou, ipso facto, de acessar originariamente os fenômenos religiosos. Só uma fenomenologia hermenêutica é capaz de exibir todos os motivos do compreender histórico.
é capaz de exibir que todos os motivos do compreender histórico são sempre despertados pela experiência fática da vida fática, e que as tendências desse mesmo compreender surgem primeiramente do presente vivo. É possível descortinar que a elaboração heideggeriana do método das indicações formais, tematizado aí nessa preleção, tenha também sua origem em sua apropriação fenomenológica da vida, da fé cristã, com base na análise das epístolas paulinas. Esta hipótese, essa vinculação de método da indicação formal e fé cristã, especificamente é o tema da minha comunicação, é examinada e assumida por vários autores, em especial por Sophie Yan Arrian e Sylvain Camilleri, em particular, a partir dos sentidos referenciais que representam o servir do leuen e o esperar, anamenein, no comentário à Carta Paulina, os Tessalonicenses. Heidegger, aí, no comentário a essas epístolas, em especial aos Tessalonicenses, não procura determinar o conteúdo dos dogmas cristãos em Paulo, mas tem como objetivo sublinhar a indeterminação essencial desse conteúdo. Esta indeterminação, reivindicada em nome do sentido de realização fática própria da vida cristã, transforma precisamente o saber da fé em saber indicativo formal. A questão da temporalidade, na experiência religiosa cristã das origens, se transforma em um assunto de como cada um vive sua própria existência, segundo as determinações cairológicas, que não calculam nem dominam o tempo. A estrutura dominante da vida é o sentido de realização e não do conteúdo. Importante frisar aqui essa dinâmica, essa originalidade no sentido de realização ou execução, Vollzugssinn. Sentido de realização da vida fática explica-se em duas direções: do leuen, servir, e anamenem, esperar. Um caminhar diante de Deus e um persistir em uma contínua insegurança. Essas duas direções explicitam o contexto de realização como saber, Wissen, na interpretação de Heidegger. No contexto da vida cristã das origens, este saber depende da recepção do espírito por parte do crente. 1 Coríntios 2:10. Afirma Heidegger, o pneuma, em Paulo, é o fundamento realizador desde o qual brota, surge o saber mesmo. Para entrar no complexo fundamental do mundo do si mesmo, Selbstwelt, o mundo do si mesmo de Paulo, Heidegger se vê forçado, assim, a regressar pelos fenômenos ao originário, aos fenômenos mesmos. Daí a segunda passagem da minha comunicação, a segunda passagem da preleção, onde Heidegger explicita essas duas dimensões da facticidade cristã em seu aspecto de realização e execução. Cito, aspas, do leuen, servir, e anamenei, esperar, determinam como direções fundamentais as demais referências, ou seja, ele está se referindo à referência, é o sentido de conteúdo e o sentido de conteúdo e realização. Continuando, a expectativa da parousia do Senhor é decisiva, não no sentido humano,
Os Tessalonicenses são para ele esperança, porém, no sentido da experiência da parousia. O experienciar é uma tribulação absoluta à qual pertence a própria vida dos cristãos. Aceitar é o expor-se à angústia. A tribulação é uma característica fundamental, é uma preocupação absoluta dentro do horizonte da parousia, da vinda no final dos tempos. Com isto, introduzimos-nos no mundo próprio de Paulo. Então, comento brevemente, então, as duas categorias fáticas. No caso de servir a Deus, enquanto determina e caracteriza o sentido referencial da religiosidade cristã em relação à tríplice tipologia do mundo, mundo do entorno ou circundante, mundo compartilhado e mundo do si mesmo, Heidegger reitera que tal servir implica uma situação fática, cuja estrutura de sentido é motivada em função da vida em Deus. Mas este sentido referencial em direção ao reino de Deus é fonte de tribulações, de angústia, de aflição e, simultaneamente, fonte de alegria. Enquanto indicação formal da religiosidade cristã, este servir indica que, sem dar o conteúdo do sentido, apresenta o fato de que há sentido a ser procurado em um fenômeno sem ainda defini-lo, horizonte em direção ao qual é preciso avançar empenhando-se em uma metamorfose de si mesmo e não simplesmente preenchendo a intuição. A categoria fenomenológica fundamental aqui, denominada sentido de realização, Volksugsi, sublinha que o possível não reenvia mais ao campo do conhecimento, a transcendência, mas ao campo da vida enquanto poder de realização de todos os eventos, não determinados ainda. No caso de servir a Deus, não se trata de tomar o caminho da mumificação da vivência. Repito, mumificação da vivência, mas de escolher a vida caminhando, marchando no horizonte de um sentido de alguma coisa da cognoscibilidade através do poder da autometamorfose. Por fim, e já concluo, quanto ao esperar, anamenei, o horizonte de sentido do cristianismo das origens é colocado no futuro. E esse aspecto que Heidegger vai incorporar no seu caminhar filosófico até ser tempo, transformando essa ideia paulina. O horizonte de sentido do cristianismo das origens é colocado no futuro, considerando aí a transformação radical com a passagem dos ídolos a Deus, quando ele comenta a primeira carta aos Tessalonicenses. Trata-se do saber da fé, do saber do ter se tornado uma nova criatura. É um saber que aponta para o retorno glorioso de Cristo no final dos tempos. Acontece, porém, que enquanto os Tessalonicenses questionam sobre o quando da parousia, Paulo os reenvia ao fundamento mesmo de sua facticidade enquanto cristãos. O como o como do comportar-se diante da espera da parousia. É exatamente nesse âmbito que emerge a interpretação fenomenológica de Heidegger, quanto ao sentido referencial esperar, anamenei. Em razão da essência mesma da experiência fática da fé, a parousia não pode ser concebida em termos de representações históricas objetivas. Por quê? Simplesmente porque não há qualquer indicação temporal para o retorno de Deus. Mas Paulo fala somente do caráter repentino. Cito Paulo. Mas a respeito dos tempos e dos momentos, vós sabeis muito bem que o dia do Senhor virá como um ladrão na noite. Fecha aspas. O saber
sobre a segunda vinda de Cristo é uma certeza indeterminada. Portanto, não se manifesta como a verdade objetiva de um conteúdo de sentido, mas como a abertura de uma relação de sentido vivido em vista de sua realização. E como determina Paulo o quando? Pergunta Heidegger. Não oferecendo ou apresentando uma indicação temporal objetiva, mas o como, a expressão alemã, wie. O como, enquanto está referido à referência do como, pois a referência ou a realização é o decisivo no que diz respeito ao quando. Para compreender, portanto, a dimensão fática da parousia cristã, Paulo fornece elementos cairológicos com base na expressão conjunta, o tempo e o momento. E aí estabelece uma distinção fundamental. O momento oportuno ou o instante da decisão orientada para o futuro. E, de outro lado, o tempo objetivo, linear ou tempo cronológico. A concepção de tempo de Paulo, portanto, em relação à espera da parousia, reside na tensão que vivifica, que anima o cristianismo das origens em direção ao futuro, não cronológico, mas cairológico. O esperar, compreendido faticamente, se concentra no mundo do que Heidegger chama de Selbstwelt, mundo do si mesmo. Neste poder prático de apropriar-se de si mesmo, Heidegger descortina o motivo inicial da história, Geschichte, e de uma temporalidade originária. Bem, foram esses dois aspectos que eu gostaria de explicitar na minha comunicação: a definição de indicação formal e a aplicação dessa metodologia fundamental dos cursos iniciais de Heidegger à fé cristã, tal como ele desenvolve na sua releitura fenomenológica das epístolas paulinas, em especial o comentário à primeira carta aos Tessalonicenses, com base nessas modalidades fáticas da faticidade cristã, do leuen, servir, e anameinen, esperar. É isso. Obrigado.